Era um domingo à noite. Eu tinha saído de uma reunião e estava em casa, vendo série, quando o celular começou um loop infinito de notificações. Em todos os grupos, só se falava de uma coisa. A matéria do The Intercept Brasil, que revelava, pela primeira vez, as conversas ilegais entre Moro e Dallagnol sobre a condenação injusta do presidente Lula. De lá para cá, as publicações se tornaram o assunto de todos os encontros de amigos, de todas as mesas de bar, de todas as rodas de discussões sobre o cenário político e legal do país. Mas a credibilidade das matérias vem sendo colocada em questionamento pelos alvos das denúncias, e os jornalistas atacados e ameaçados. E é sobre isso que o Semana 13 fala hoje, o papel do jornalismo no cenário político e a importância da imprensa livre para a democracia. E você sabe que nossa democracia está em risco faz um tempinho, né, Marta? Por isso, esse programa é especial, para a gente entender melhor o assunto. Iago, e outra coisa que está em risco, que também é um tema para a gente debater com a família e amigos, é a nossa aposentadoria. Por isso, a gente também fala da votação da reforma da Previdência de Bolsonaro no programa de hoje. Eu sou a Marta e o Semana 13 começa agora. E eu sou o Iago. Vamos lá? A gente não teria como começar o programa de hoje, um especial sobre a liberdade de imprensa, sem falar de um dos seus maiores defensores, Paulo Henrique Amorim. O jornalista nos deixou na última quarta-feira, 10, aos 76 anos. Amorim morreu em casa, no Rio de Janeiro, de um infarto fulminante, segundo informações de sua esposa. Afastado de seu programa semanal na TV Record, morreu sob pressão de dezenas de processos judiciais movidos por inimigos da democracia e da liberdade de imprensa. Ele deixa exemplo de um jornalismo da melhor qualidade. O site da Intercept Brasil divulgou pela primeira vez um áudio. O editor e cofundador do Intercept Brasil, Glenn Greenwald, divulgou há pouco o Intercept áudio da Lava Jato. Colocou sob suspeita todo o sistema institucional brasileiro. O site da Intercept Brasil está sendo responsável pela divulgação do maior escândalo político dos últimos tempos. As conversas secretas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Matéria a matéria, fica mais claro que o ex-juiz e hoje ministro de Bolsonaro agia junto à acusação para incriminar Lula sem provas. E não se fala de outra coisa faz um mês. Nascido nos Estados Unidos, mas radicado no Rio de Janeiro desde 2005, o editor-chefe do The Intercept, Glenn Greenwald, passou a ser alvo de ataques de apoiadores de Moro e de políticos aliados ao governo Bolsonaro. Tem até uma possível investigação que está sendo feita pela Polícia Federal comandada por Moro às contas do jornalista, o que fere gravemente a Constituição. Em 114 disse é assegurado a todos a acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, para mim, essa é totalmente claro. Eu confio na Constituição e eu acredito que as instituições brasileiras, inclusive o STF, vai proteger uma livre independente, apesar do imprensa livre, apesar do fato que tem um partido aqui que quer prender jornalistas como tiranias fazem. Para desviar a atenção da opinião pública da ilegalidade das conversas para o fato de, teoricamente, ter havido uma invasão hacker, vale de tudo. E nessa brincadeira, já se passaram mais de 30 dias sem que os brasileiros e brasileiras tivessem uma explicação clara de Moro ou de Dallagnol a respeito do conluio entre eles. Pois é, mesmo com a maioria dos grandes veículos de comunicação cobrindo de perto tais revelações e ligando as conversas aos principais fatos políticos e jurídicos dos últimos anos. Mas como acontece desde as eleições de 2018, a imprensa está sendo atacada duramente pelo próprio presidente e pelos olavistas. E nisso tudo não está sobrando só pro Glenn, não. As vítimas desse conjunto de ataques à imprensa e à democracia já são muitas. Essa semana a gente perdeu um dos maiores jornalistas do país, Paulo Henrique Amorim, cujo afastamento foi exigido à Record fazia poucas semanas. Já no SBT, Raquel Sherazade teve sua demissão sugerida por um empresário bolsonarista anunciante da emissora. Todo mundo que se posiciona contra alguém que compõe a equipe deste desgoverno vira alvo da tropa de choque bolsonarista. O jornalista está sendo alvo de ataques por parte de uma estrutura presente no Estado brasileiro. E o motivo, todos nós sabemos, todas sabemos. Ele denunciou o chamado todo-poderoso ministro da Justiça, Sérgio Moro, de estar envolvido em questões de corrupção judicial. Essa série de ataques vai muito além de uma crítica ou do questionamento da consistência das matérias. Profissionais como Glenn têm sido ameaçados de morte, assediados, perseguidos junto aos seus familiares e desrespeitados com o uso de fake news. Tudo com o intuito de parar o trabalho do jornalista, que é de divulgar o que é relevante para a sociedade. Eu acho que a ameaça muito mais grave
do que essas ameaças que estamos recebendo de morte sobre nossa família é a ameaça que está vindo do próprio ministro do Sérgio Moro. O tempo todo, Sérgio Moro está chamando nós, os aliados dos hackers, tentando falar que nós tínhamos um envolvimento no crime, no tentativa para pegar esses documentos. A entrada no telefone de uma pessoa que você pegar informações privadas, é claro que isso é crime e certamente o Ministério Público, a Polícia Federal vão investigar. Agora, a utilização dos dados, né, eu acho que é o que nós chamamos de liberdade da imprensa. Todos nós cobramos uma democracia com liberdade de imprensa. Na última terça, o Intercept divulgou o primeiro áudio de seu extenso material. Nele, Dallagnol comemora num grupo de procuradores o fato de Fux, ministro do STF, ter derrubado a decisão que autorizava Lula a conceder entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ouve aí. Caros, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Esse áudio é muito grave, e eu explico por quê. Primeiro, ele prova que Dallagnol tinha informações privilegiadas antes mesmo da defesa de Lula. Segundo, porque a comemoração dele comprova que a motivação era política, visto que Lula dar entrevista poderia ajudar Haddad nas eleições. Como a gente já falou aqui hoje, imprensa livre é sinônimo de democracia. E sobre a importância de garantirmos a liberdade de imprensa e também sobre o trabalho que tem sido feito pelo Intercept, Iago conversa agora com Maria José Braga, presidenta nacional da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. Muito obrigado pela participação aqui no Semana 13. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com todos os que ouvem, assistem, leem as mídias do PT. Tá ótimo. Instituições internacionais de liberdade de imprensa já começam a se manifestar contra as ameaças à Greenwald e um comitê está sendo montado com advogados do Brasil pela liberdade de imprensa e também para atuar na defesa de repórteres ameaçados. Em contraponto, o nosso governo detesta a ideia de uma imprensa livre e faz de tudo para tirar a credibilidade da maioria dos veículos, enquanto é protegido por alguns poucos. Nesse cenário, como jornalistas do Brasil e até mesmo a população podem ajudar a proteger a liberdade de imprensa e a integridade dos jornalistas em situações como essa, que colocam o governo em xeque? Bom, de fato a situação no Brasil é bastante preocupante. Durante os últimos anos houve crescimento dos casos de violência contra jornalistas e agora, depois da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, a gente está vivendo uma ameaça que é sim, institucional. Ao colocar, vamos dizer assim, para a população o tempo todo o trabalho da imprensa e dos jornalistas em xeque e ao, de alguma forma, estimular seus seguidores a fazer críticas, a serem contundentes numa ação contra a imprensa, o presidente estimula essa violência e trabalha sistematicamente contra a liberdade de imprensa no Brasil. O que os jornalistas devem fazer? No nosso entendimento, os jornalistas devem continuar fazendo o seu trabalho, que é o de fazer jornalismo, informar a população brasileira, sem temer as possíveis ameaças, possíveis agressões. E em relação à violência, o jornalista tem que denunciar. Tem que procurar os órgãos de segurança, apesar de serem aparelhos do Estado, e tem que fazer a denúncia pública, buscando o apoio da sociedade. E aí eu respondo o que a sociedade tem que fazer. A sociedade tem que valorizar o jornalismo e valorizar o trabalho do jornalista. Valorizar como? Valorizar
consumindo a informação jornalística, porque isso é uma forma de valorização, e também fazendo parte da corrente que se indigna com as ameaças, com as agressões, fazendo parte da corrente que busca medidas protetivas para os profissionais. Quer dizer, um tempo de muita coragem para todos, né? Sim, nós estamos vivendo desde 2016, a FENAGE já disse isso em várias manifestações, nós estamos vivendo um estado de exceção em que o Estado Democrático de Direito está o tempo todo ameaçado e, em muitas ocasiões, aviltado, né? E a população, de uma forma geral, os segmentos dessa população, como os jornalistas, como os defensores de direitos humanos, como os militantes das causas sociais de uma forma geral, estão mais ameaçados, mas a gente tem que resistir e reagir. Eu digo que quanto maior é o ataque, maior tem que ser a reação. É assim que todos esses segmentos, os jornalistas inclusive, e a sociedade como um todo, têm que agir, reagindo, se colocando contra essa postura que hoje é de governo, que tenta, de fato, estabelecer um obscurantismo no Brasil, derrubar os princípios democráticos e colocar a sociedade toda sob ameaça. Agora, falando especificamente das mensagens da Lava Jato, a todo momento os materiais obtidos por Glenn estão sendo questionados pelos apoiadores de Moro e Dallagnol, mas a veracidade já foi atestada até por áudios. Existe algo a mais que possa ser feito pelo Intercept para comprovar publicamente a veracidade dos materiais? Ou você acha que os que dizem não acreditaram fazem somente para proteger seus aliados? Os que dizem não acreditar nesse material e o próprio Moro e Dallagnol, os principais, vamos dizer assim, afetados por essas mensagens, o que eles tentam fazer é tirar o crédito do essencial que está sendo divulgado para a população brasileira. Isso é uma tática muito comum na política e na vida. Ao ser, vamos dizer assim, apontado numa situação de irregularidade, muitas vezes esse ator social, esse político, esse juiz, sei lá quem for, ele parte para tentar desqualificar quem está apontando o seu erro. É isso que eles estão fazendo. E o Intercept tem que continuar fazendo o trabalho de jornalismo, que é levar as informações às quais eles tiveram acesso por uma fonte para a população brasileira. O que a população brasileira tem que estar atenta é para esse conteúdo dessas mensagens que estão vindo a público. Afinal de contas, havia o tempo todo desde o início da Operação Lava Jato e durante todo o seu desenvolvimento, havia sim vários segmentos da sociedade, juristas, cientistas, jornalistas, questionando a forma de atuação tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, mas não havia provas de que, de fato, estava havendo uma exacerbação de poder com total parcialidade, tanto por parte dos acusadores do Ministério Público, quanto por parte dos julgadores, ou seja, o principal juiz, o encarregado do caso, Sérgio Moro. Essas mensagens estão comprovando o que as análises apontavam desde o início. Daí a importância de elas virem a público, independentemente do debate sobre a fonte, porque no jornalismo há garantia do sigilo da fonte e todos nós devemos estar atentos para esse conteúdo que está sendo divulgado. Tá ótimo, Maria José. Muito obrigado pela sua participação. Ok, Iago, muito obrigada a vocês e bom trabalho. Muito obrigado, viu? Um abraço. Foi divulgado faz uns dias que, possivelmente, a Polícia Federal subordinada a Moro teria pedido ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um relatório sobre as movimentações financeiras de Glenn Greenwald. Sabendo disso, o Ministério Público pediu ao TCU investigação sobre possíveis irregularidades no COAF. O Tribunal de Contas pediu ao Conselho uma manifestação sobre o caso.
O órgão respondeu com um arquivo de 4 páginas que não deixam claro se analisa ou não as atividades financeiras de Glenn. Mas numa publicação no Twitter dessa semana, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, deu a entender que teve acesso às informações financeiras de Glenn. Estão investigando ou não, Moro? O jornalista do Brasil de Fato e especialista na Lava Jato, Daniel Giovanaz, mandou um áudio para a gente sobre essa investigação. Olha o que ele falou. Se essa investigação se confirmar, ou se o pedido de investigação se confirmar, já será considerado um episódio marcante no Brasil de tentativa de intimidação e censura de um jornalista por parte dos 3 poderes. A gente já percebe movimentações de procuradores tentando evitar que essas investigações ocorram, mas, como eu disse, mesmo que não ocorram, o simples pedido ou solicitação por parte da Polícia Federal para que haja investigações sobre as atividades financeiras de um jornalista que, de alguma forma, com o seu trabalho, com a sua exímia qualidade de jornalista, de repórter, colocou em xeque as bases desse governo, essa hipótese é lamentável e deve ser, por todos nós, considerado um retrocesso sem tamanho. É isso, espero ter contribuído na análise e eu, como jornalista, me solidarizo com o Glenn Greenwald e com toda a equipe do The Intercept Brasil, que vem fazendo um trabalho importantíssimo. Um abraço a todos e até a próxima. Para quem não sabe, Daniel escreveu um livro chamado Dossiê Lava Jato, um ano de cobertura crítica. Leitura obrigatória para você que está tentando entender melhor a operação. E ontem, 11 de julho, o editor do Intercept Brasil esteve no Senado. Ele participou de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a divulgação das ilegalidades praticadas nos bastidores da Lava Jato. Olha só um trechinho que a gente separou do jornalista respondendo aos questionamentos dos senadores. A imprensa livre significa que, como jornalistas, nós não precisamos permissão do governo antes publicamos. Nós não precisamos permissão da polícia antes publicamos. Nós não precisamos permissão dos tribunais antes publicamos. É isso que acontece nos países autoritários, nos tirianos, mas não nos países democráticos. E o que você não pode deixar de saber. Com o voto contrário do PT, claro, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, dia 10, o texto base da reforma da Previdência. Uma reforma cruel que penaliza os mais pobres, retira direitos dos trabalhadores e inviabiliza a aposentadoria para milhões de brasileiros e brasileiras. O plenário ainda vai apreciar as emendas apresentadas pelos partidos para tentar modificar pontos cruéis da reforma, como, por exemplo, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição para a aposentadoria dos professores. Ao todo, foram apresentados 19 destaques ao texto. Além do PT, também votaram contra o texto principal da reforma deputados do PSB, PDT, PSOL, Rede e PCdoB. Os senhores não fizeram isso para o Brasil e pelo Brasil. Os senhores fizeram isso para o sistema financeiro. Fizeram isso para e pelos banqueiros. Fizeram isso para o povo rico desse país. Vocês não querem o Estado para os pobres. Vocês querem o Estado assegurando renda para aqueles que especulam na Bolsa de Valores. Não é esse o Estado que nós queremos construir. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. A maioria dessas pessoas é pobre. É por elas que nós lutamos hoje. E o Semana 13 especial Liberdade de Imprensa fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado do programa de hoje e pedimos que compartilhe com seus amigos e família para levar adiante a voz do Partido dos Trabalhadores. A gente volta na semana que vem. Tchau! Tchau, bom final de semana!